Nossa, tem tanto tempo que eu não gravo. Você acha que TDI é só sobre ter múltiplas identidades? Que os alters são só estados de humor ou amigos imaginários? Que as pessoas com TDI nunca estão cientes que eles têm alters? Oi, sou a Ray e hoje nós vamos resolver mitos e equívocos sobre o TDI. Talvez essa seja só a parte 1, porque tem um bocado, sabe? Tem muitos aqui, talvez fique grande demais pra gente postar um só. E aí, se ficar dividido em parte 2, vocês terão esse preview aí embaixo. Vamos ao primeiro mito. TDI é sobre ter múltiplas identidades. Não, ele é um transtorno caracterizado por ter partes dissociadas, que são os alters, como resultado de um trauma crônico na infância. Enquanto os alters são o sintoma mais conhecido, eles não são o único ou o sintoma principal. O TDI é o resultado de trauma, então ele é altamente comórbido. Você pode não, né? Provavelmente você tem transtorno de estresse pós-traumático, ele é normal, entre aspas, e complexo. Flashbacks, entorpecimento emocional, pesadelos, resmulação emocional, pessimismo sobre o futuro, são coisas que simplesmente você deve notar mais fácil na pessoa. Indivíduos com TDI geralmente também apresentam outros transtornos comórbidos, como transtorno de humor, depressivo maior, transtorno de ansiedade, transtorno de personalidade, borderline, por exemplo, distúrbios alimentares, como anorexia, transtorno de conversão. O TDI possui uma série de sintomas dissociativos. A alteração da identidade é responsável pela existência de alters, e a amnésia dissociativa explica o desconhecimento do histórico de trauma, bem como a amnésia entre alters. O TDI também envolve altos níveis de confusão de identidade, não tem certeza de como você é, despersonalização, que é você ficar desconectado com você mesmo, você fica meio que fora, você fica desconectado de aspectos tipo emoção, pensamento, memória, sensação física. Desrealização, se sentir desconectado da própria realidade, o conceito de realidade ao seu redor, você fica pensando o que é real e o que não é. E é uma coisa que eu usei muito no meu livro, a ideia de brincar com a realidade, se você consegue identificar a realidade. Porque é uma coisa... Indivíduos com TDI também podem experimentar estados de trânsito, em que eles parecem ter uma mínima consciência, questão de choque, ou capacidade de responder, né? Distúrbios perceptivos, como se os sons estivessem vindo de muito longe. Sintomas somáticos, como dores de estômago, de cabeça, articulações, resposta a estresses emocionais. O transtorno é tão fortemente associado com sintomas dissociativos que um diagnóstico torna qualquer outro diagnóstico de transtorno dissociativo desnecessário. Se você tem TDI, o resto vem. O indivíduo com TDI também frequentemente experienciam problemas de memória, além de simples amnésia entre identidades. Eles podem ouvir vozes que eles podem não entender a princípio, que são originárias dos seus alters. Caso aqui, de muitos anos. Frequentemente, eles se encontram fazendo ou dizendo coisas que não planejam fazer ou dizer, ou podem ter o desejo de agir de uma maneira específica. Ambos podem indicar que um alter está presente e assumiu algum controle sobre o corpo ou está impondo seus desejos ao anfitrião. Da mesma forma, o indivíduo com TDI pode ter pensamentos ou sentimentos que se originam de alters, então não parecem seus, tipo o gosto por terror. Suas habilidades podem variar, assim como o conhecimento. Podem encontrar evidências da amnésia como objetos desconhecidos em sua posse, ou serem abordados por indivíduos que não conhecem, ou encontrar machucados no seu próprio corpo que não sabem de onde veio. E muitos indivíduos sentem que estão ficando loucos. A maioria tenta esconder os sintomas, tentam funcionar como todo mundo ao redor e sofrem em silêncio. E infelizmente isso nem sempre é possível. Mais de 70% de indivíduos tentaram acabar consigo mesmos e mutilação também é comum. Vamos partir para o segundo mito. Alters são só estados de humor com nome, amigos imaginários. No fato, alters são estados de partes dissociadas que podem ser muito diferenciadas umas das outras. Eles podem ter nomes, idades, identidade de gênero, sexualidade, memória, habilidade, modo de ver e interagir com o mundo completamente pertencentes a si, ou individuais, que são indivíduos. Alters podem até se perceber como espécies diferentes ou como membros de uma etnia ou raça diferente. Eles podem ter transtornos mentais diferentes ou marcadores psicológicos
e reações a estímulos, incluindo diferenças em perspicácia visual, respostas médicas, alergias, níveis de glicose para paciente diabético, né, claro, frequência cardíaca, leitura de pressão arterial, isso acontece aqui, resposta cutânea, tensão muscular, lateralidade, função imunológica, eletroencefalografia e padrão de potencial evocado. Meu Deus, que dificuldade. Ativação de ressonância magnética funcional, ativação cerebral e fluxo sanguíneo regional, usando tomografia computadorizada por emissão de fóton único e tomografia por emissão de pósitrons, entre outros. Meu Deus do céu, a quantidade de coisa que você pode ter diferente. Basicamente é outra pessoa. Pense que você está vendo, conhecendo ou interagindo com outra pessoa no corpo daquela pessoa que você conhece. Se for por mensagem é ainda mais fácil, porque você não está vendo a pessoa, então essas coisas são possíveis porque muitas funções psicológicas são altamente responsáveis pelo estado mental, funcionalidade neurológica e hormônios de alguém. Ninguém pode escolher ter alters ou como serão os alters. A criação de alters é totalmente inconsciente e é resultado de falhas de integração de pensamentos, memórias, emoções, comportamentos aprendidos, traços e processos de fantasia semelhantes. Isso difere muito de processos fantasiosos, né? Indivíduos que criam personagens ou escrevem histórias, às vezes podem sentir que eles não estão conscientemente decidindo quais ações seus personagens realizam em todas as situações ou podem imaginar conversas com seus personagens. Mas isso não é o mesmo que alters realizando ações que são percebidas como independentes. Então você pode criar um texto, um contexto, você pode criar um personagem que difere de quem você age socialmente. Isso não é a mesma coisa. A maioria dos alters tem seu próprio senso de ser. Enquanto o indivíduo pode ser capaz de recuperar com força o controle sobre as atividades de um alter, eles não podem realmente controlar o alter. Além disso, para indivíduos com TDI, os alters apresentam algum grau de amnésia entre identidades entre eles. Dito isso, deve-se notar que alters não são pessoas completamente separadas. O indivíduo com TDI tem um cérebro e um corpo. As barreiras dissociativas entre alters não são limites literais. O conhecimento, memórias, habilidades, preferências e traços podem vazar. Além disso, pode haver muita semelhança entre um e outro devido a fatores subjacentes compartilhados. Uma parte importante do tratamento é ajudar os indivíduos a perceber que todos os alters presentes no sistema, sofreram o mesmo trauma. Todos são responsáveis pelo que seu corpo faz. Todas as opiniões e necessidades são igualmente importantes e todos devem trabalhar juntos para funcionar e prosperar. Terceiro mito: indivíduos com TDI nunca estão cientes de que têm alters. De fato, é comum que indivíduos com TDI tenham consciência dos alters, ouçam se comunicando e tenham conhecimento de pelo menos algumas das atividades deles. Muitos indivíduos reconhecem os sinais dos alters desde a infância. Eles podem em algum momento ter conhecimento de que eles tinham outras pessoas ou conhecido seu alter pessoalmente, mas podem ter começado a ignorar, esquecer ou rejeitar esse conhecimento à medida que ficaram mais velhos e perceberam que ter alters não é normal. Muitos com TDI estão cientes que sua memória frequentemente não é confiável, eles fazem coisas sem lembrar que fizeram e às vezes agem diferente do normal sem conseguir parar ou controlar suas ações. Não é incomum para aqueles com TDI ouvir vozes dos seus alters, mas não entender o que isso significa ou pensar que é um sinal de insanidade iminente. Às vezes os indivíduos com TDI vão descobrir que têm TDI com base na crescente disponibilidade de informações relevantes sobre o transtorno e, é claro, os diagnósticos indicam que as pessoas têm, né? Quarto e último mito desse vídeo, para ele não ficar muito grande: indivíduos com TDI nunca estão cientes que seus alters fazem e não podem se comunicar com eles. Enquanto todos os indivíduos com TDI experimentam algum grau de amnésia em relação aos alters, muitos podem permanecer meio que conscientes de lado ali com pelo menos alguns deles. A consciência é a capacidade de dois ou mais alters permanecerem conscientes um do outro ou do mundo exterior ao mesmo tempo. Em relação à comunicação interna, 95% dos indivíduos com TDI relatam ouvir vozes infantis. 90% relatam ouvir vozes persecutórias, ou seja, às vezes que fazem
que prejudicam as coisas do sistema. 89% ouvem vozes discutindo e 95% ouvem vozes comentando sobre sua vida ou atividades. Raramente os indivíduos podem realmente ver e ouvir seus autos projetados externamente. Tudo isso indica o potencial para comunicação entre autos. Muitos indivíduos com TDI podem ou aprendem a falar internamente com seus autos, um processo que pode se manifestar como ouvir seus autos como projeções internas. Ter uma noção de que seus autos estão tentando comunicar ou experimentar as palavras de seus autos como pensamentos involuntários, que eles não sentem como originados por eles. Alguns indivíduos podem ver ou ouvir seus autos através de representações internas, comumente chamadas de mundos internos ou headspace. Até os que possuem pouca comunicação interna podem se comunicar por meio de anotações, mensagens com terceiros confiáveis, tipo terapeutas ou diários. Indivíduos com subtipo 1 de outro transtorno dissociativo especificado, ou TDE1, muitas vezes não têm amnésia para as atividades dos seus autos. Isso é uma das diferenças de definição potencial entre TDI e OTDE1. Se eu conseguir ajudar você de alguma forma, se eu conseguir trazer mais informações, ou se você ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários abaixo, que qualquer um de nós vai tirar a dúvida para você. Os comentários sempre são respeitados e muito bem lidos e comentados e dado amei, gostei, assim como você devia gostar desse vídeo, porque aí você vai ajudar o YouTube a mandar para mais pessoas e elas ficarem mais informadas sobre isso. Todas as informações estão disponíveis no site sistemando.com.br, que disponibilizam tudo acerca de TDI, sempre atualizando, sempre traduções contadas por nós mesmos, por exemplo. Eu traduzo muito desses arquivos aqui para eles, e é uma ação conjunta para a gente poder desmistificar e trazer o máximo de informação possível, deixar em aberto, disponível para todo mundo acessar, tá certo? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido. Um abraço, um beijo, um queijo e até mais.